Olá, amigos, com vocês mais uma edição do Capital Mística. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado de nome Júlio César de Lima Fernandes. Ele é personal trainer já há bastante tempo, fez faculdade de educação física e é acadêmico na parte de fisioterapia. Isso. Né? Então, tá. E interessante que a profissão dele o levou para a área da terapia, né? E ele começou a pesquisar nesse campo para se diferenciar. E ele tem uma história interessante de vida para contar. Então, vou apresentar a vocês o Júlio César e vamos iniciar um papo bastante interessante, principalmente para as pessoas que não andam com a coluna muito no lugar e também que têm o costume de andar assim, como se estivessem carregando o mundo nas costas. Isso tem jeito, sabe? Vamos saber qual é o jeito. Júlio, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Sinta-se em casa. E de saída, eu gostaria de saber como você, de personal trainer na área de educação física, você, cuja função inicial era botar o pessoal em forma, hoje você evoluiu, migrou para a área de manter as pessoas em forma, mas não aquelas que estão querendo ficar fortes e saradas, e sim as pessoas que mal podem dar um passo e você ajuda terapeuticamente essas pessoas. Qual é a tua história, Júlio? Bom, eu sou atleta, né? Sou atleta ainda. Comecei no atletismo com 9 anos de idade e aí depois migrei para natação. E aí é onde eu descobri um esporte que era o triatlon, que era o Ironman, que eu vi uma prova de superação e aquilo engraçado que me fascinou, né? Eram dois fascínios que eu tinha, era a prova do Ironman e a travessia do Canal da Mancha. Foi duas coisas que um dia eu vou fazer isso. Caramba, atravessar o Canal da Mancha não é para qualquer um, não. Mas graças a Deus eu desisti dessa ideia. Que pena. E aí tinha o Ironman, né? E então foi logo quando começou o Ironman no Brasil, o triatlon no Brasil, eu comecei a praticar triatlon, né? Aí fiquei praticando ele até o ano passado profissionalmente. Aí fiz alguns Ironmans e tive uma experiência nesse sentido como atleta profissional. E no decorrer da minha carreira como atleta, eu comecei a me deparar que para eu ter um determinado desenvolvimento, né, não só necessariamente eu tinha que trabalhar só a questão física, eu tinha que trabalhar também outras questões, outras variantes, né? E uma coisa que me ajudou muito, no qual eu trabalhei há 15 anos atrás, foi a técnica do RPG, né? Então eu consegui o quê? Eu conseguia ter uma melhor técnica. Eu não sou um atleta de muita força, muita explosão, mas eu consegui sobressair com a técnica, me sobressair do que a força, né? E isso aos poucos eu fui fazendo até que ao longo do meu trabalho eu comecei a trabalhar como professor de natação em academia e como personal trainer, eu comecei a ver que a técnica ela superava, entre aspas, né? ela se sobressaía da parte questão física mesmo, né? E aí foi meio que natural essa imigração, né? E porque a maioria das pessoas que eu atendia já como preparador físico, né, era recorrente assim problemas estruturais, problemas de coluna, ansiedade, depressão, né? E aos poucos eu fui vendo que não só necessariamente eu tinha que trabalhar a parte cardiovascular, né, a parte física, né? Então a gente tinha que trabalhar esse outro lado, né? E aí aos poucos eu fui migrando, né? Aí fui tendo conhecimento de outras técnicas do crânio sacro, né? Que mais para frente eu vou colocar isso. E fui desenvolvendo, onde até eu fiz um curso de RPG também, né? Onde eu tive um conhecimento
bastante grande dessa área, onde eu me interessei e onde eu comecei a fazer fisioterapia também. Tá. E só para eu me situar no tempo, quanto tempo você ficou apenas, vamos dizer, como atleta, né? Embora você ainda esteja no atletismo, mas vamos dizer que você é dedicado única e exclusivamente a se preparar e a preparar outras pessoas para o atletismo, como personal trainer, e quanto tempo você começou a se dedicar à parte da terapia? Como atleta e me dedicando, foram 15 anos, mais ou menos 15, 20 anos, né? E agora, trabalhando com a terapia, já tem mais ou menos uns 4 anos, que eu estou me dedicando basicamente, exclusivamente a isso. Depois de ter feito cursos, essa coisa toda? Depois de ter um conhecimento, aí depois eu comecei a fazer curso comecei a fazer fisioterapia, daí comecei a ter um conhecimento um pouco maior e comecei a me aprofundar nessa área. Entendo. E, bom, eu entendi que você, com tantas técnicas que existem para resolver problemas posturais, essa coisa toda, você decidiu escolher o RPG, é isso? Porque na verdade, assim, eu usei o exemplo do RPG em função de que foi a que eu tive conhecimento, né? Mas hoje, no momento, é porque eu penso assim, não existe uma única técnica, a melhor técnica para aquilo, né? De acordo com a pessoa, com o paciente, de qual o problema que ele apresenta, você vai tentar, às vezes numa mesma sessão, você coloca a técnica de RPG, de shiatsu, sabe, técnica de GDS, coloca técnicas de yoga, né? Isso vai depender do quê? Vai depender da situação e do momento, porque às vezes um paciente, uma semana ele apresenta um quadro, na outra semana ele já está apresentando um outro quadro diferente. Então, é necessário que a gente tenha um pouco de sensibilidade para que na hora da sessão você consegue diagnosticar isso e coloque a melhor técnica para ele. Me dá um exemplo prático de como, por exemplo, você nota que uma pessoa está com algum tipo de problema. Normalmente a pessoa vem te procurar, olha, eu não aguento dor nas costas, ou minha coluna parece a estrada que vai até Urubici, essas coisas assim. Mas você também deve ter o olho clínico de olhar e dizer assim, essa pessoa não está bem porque ela está com certas características físicas que você como profissional visualiza. Como é que é essa aproximação de que você vai tratar de uma pessoa? Como é que ocorre na média? Naturalmente as pessoas nos procuram, né, com algum problema, né? E aí nós fazemos uma anamnese, conversamos com esse paciente, né? Aí onde ele relata os problemas dele, né? E de acordo com essa anamnese a gente vai traçando um perfil. E aí dentro desse perfil, né? Porque acontece assim, às vezes uma dor de cabeça, ela às vezes não está relacionada a algum fator fora, algum outro problema. Ela pode estar associada a uma tensão na mandíbula, a uma tensão da cadeia muscular das costas, né, a posterior. Então, o que nós temos que imaginar, assim, o nosso corpo é um esqueleto e é um prumo, né? Uhum. São formados por cadeias musculares. E eu preciso ter harmonia entre essas cadeias, né? A partir do momento que um determinado local onde eu tenho um encurtamento, eu tenho essa desarmonia, ela pode tanto refletir na cabeça, como pode refletir no tórax, como pode refletir no pé ou num órgão. Sim, entendo. Certo? Ela vai poder refletir de alguma forma. E aí vai entrar o quê? Isso vai entrar essa conversa, a anamnese com o paciente para tentar diagnosticar aonde a gente tem que trabalhar, aonde há esses encurtamentos. Certo. E a maior parte dos problemas que surgem no teu dia a dia profissional de terapeuta, na média também, é originário de quê? Coluna? A maior queixa é de lombalgia. As pessoas têm problemas de dores de coluna. Seriam 90%. Cifoses, lordoses, escorioses. Caramba. Eu acho que se eu radiografar... Bom, eu já radiografei minha coluna. Olha, tem hora que dá nó. Mas a sorte é que eu faço bastante exercício e minhas costas estão fortalecidas e aguentam. Porque senão, se eu tivesse essas costas
de moça, né, que nunca fez exercício, né? Se toca assim, é só carne, não tem músculo. Olha, eu acho que eu teria dores fortíssimas. Mas há um outro dado também, assim, as pessoas confundem um pouco que às vezes eu preciso fortalecer para poder manter as costas, a nossa coluna sem nenhum problema. Há uma diferença muito grande entre eu ter um fortalecimento muscular, um tônus muscular, né? E agora a variação, né? O que realmente vai fazer a mudança é o quê? Eu conseguir alongar essa musculatura. Não é só... Bom, o alongamento é uma forma de exercício também ou não? Não deixa de ser, porque nós temos que pensar assim, quanto mais alongado eu tiver um tendão, um músculo, mais forte ele vai ser. Com certeza. Meus amigos, estamos tratando de um assunto bastante interessante, que tem muito a ver com o bem-estar físico. E estamos entrevistando um profissional. Nós estamos indo para o nosso intervalo, voltamos logo com muito mais informação. Aguardem. Estamos de volta entrevistando o terapeuta, Júlio César de Lima Fernandes, especializado em RPG e um bom discípulo da minha grande amiga Márcia Conder, na área do crânio sacro também. Vamos ter mais um especialista em crânio sacro na cidade. Bem, conversando aqui no intervalo com o Júlio César, ele me disse uma coisa muito interessante que eu digo, essa eu vou passar para os telespectadores. Ele estava meio falando da importância da gravidade, né, a gravidade peso, né, oriunda da rotação da Terra sobre seu eixo, temos a gravidade. Muito bem, a importância da gravidade em muitos dos problemas que existem, em termos físicos. Então, olha, repete, por favor, para os telespectadores o que você estava me contando, que eu fiquei surpreendido. Vamos lá, Júlio. Porque a gente tem que começar ali pela lei de Newton, né? Com certeza. Todo corpo cai, né? Assim, a questão da embora nós não sejamos maçãs, né? Sim, porque o Newton, certeza. Vendo uma maçã caiu, ele formulou a teoria. Eu não sei o que ele teria formulado se ele tivesse visto uma pessoa caindo de uma torre, né? Mas tudo bem, vai lá. Mas acho que antes a gente tem que falar de Kepler, porque foi ele quem... Com certeza, vamos lá. A questão é assim, em função da nossa coluna vertebral, ela ter duas concavidades, né? Então o que acontece? Eu tenho a minha parte do crânio, que eu tenho um determinado peso, aonde há o achatamento da coluna. Então, em função da gravidade, a tendência natural é o quê? A haver esse achatamento. Acontecendo esse achatamento da coluna, ocorrem os encurtamentos, correto? Então, falta de atividade física, má postura, ansiedade, depressão, qualquer um outro quadro que agrave isso, e em função da gravidade também, vai fazer com que cria-se vícios posturais, aonde mais tarde vai ocorrer os encurtamentos, onde esses encurtamentos vão ocasionar problemas locomotores. É por isso que, como também a ausência da gravidade, parece que tem as sequelas também, né? Astronautas que ficam muito tempo lá fora, quando eles voltam aqui para a atmosfera terrestre, parece que o organismo deles se acostumou à falta de gravidade e no início eles sofrem um pouquinho, né? Eles perdem muita massa óssea e massa muscular, né? Em função da falta de gravidade, né? Aí eles têm que fazer todo um período de readaptação. Eles fazem todo um período de reabilitação para que consiga voltar, até inclusive agora no espaço que tem esses ônibus, né, esses laboratórios, existe uma série de atividades diárias que eles fazem para que não haja essa perda de massa óssea. Tanto é que é indicado até para algumas pessoas que está com um quadro de lesão ou muita dor, trabalhar em piscina com hidroterapia, porque não existe mais aquele peso, né? Você
tira um pouco a gravidade e ela consegue ter uma mobilidade maior dentro da água. E aí ela, digamos, se compensa porque não sente dor ou qualquer coisa? Sim, em função do peso, né, que perde-se basicamente de 30% a 40% do peso, essa pessoa consegue ter uma mobilidade maior sem dor. Interessante isso. Bem, e veja, uma pessoa que está com algum tipo de problema, devido à gravidade ou devido ao sedentarismo, devido a qualquer coisa, até um problema genético às vezes, um mau jeito que deu na coluna, vá lá saber. Existem várias terapias para cuidar disso, né, hoje em dia. Sim. E eu entendo que uma das terapias que você domina é o RPG, Sim, é isso também? Isso. E bom, para começar a nossa conversa, o que é que significa RPG? RPG seria a reprogramação postural global. Reprogramação postural, ou seja, a pessoa tem uma programação, ela vai mudar essa programação global de todo o organismo em relação à maneira dela de se centrar, de se equilibrar em função até da gravidade. Isso. Até ela foi inicialmente desenvolvida pela Mademoiselle Mézières, né, que é uma francesa, e tem um fisioterapeuta, o Philippe Sochat, quem popularizou isso, né, quem comercializou essa terapia, né, a qual ele detém até inclusive a patente do nome, né? E ela é feita em cima da reprogramação, de uma reprogramação neural, seria a reprogramação básica do nosso corpo, né? Então, acredita-se que é uma teoria, assim, também, de que toda a nossa postura, ela tem um eixo, a nossa postura, ela tem uma base, e essa base, né, nós vamos desenvolver ela, mas de acordo com alguns problemas que podem ocorrer na vida desse indivíduo, ao longo da vida dele, pode haver esses desequilíbrios onde vai haver má postura, vai haver uma série de consequências, né? Então, essas posturas, né, na qual o paciente fica, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a reprogramação, uma reprogramação para que ele volte àquilo que seria a base da postura dele. Eu andei lendo uns livros sobre, um deles chama-se Corpo-Mente, né? E o outro não me lembro o nome, mas é também sobre, o Corpo Fala. Certo. Então, um deles inclusive ele é mais voltado para a psicologia prática, comportamental, que pela maneira da pessoa caminhar, se olhar, né? Pela postura da pessoa, você é capaz de chegar a conclusões bem aproximadas do estado emocional, Sim. da autoestima da pessoa, essa coisa toda. E poderíamos concluir que uma pessoa que está desanimada com a vida, a autoestima está lá embaixo, ela de tanto ficar com os ombros projetados para frente, né? Ela naturalmente, o corpo começa a pesar mais para frente e tudo, ela com o tempo vai acabar arranjando um problema na coluna, porque a coluna ela está criando um encurtamento na cadeia anterior do tronco, né? Então ela está criando esse encurtamento, à medida que eu vou criando uma postura errada, eu vou criando um encurtamento em alguma parte do meu corpo. A partir do momento que eu crio esse encurtamento, ele vai ter que ter uma compensação em alguma outra parte. Aí é onde se origina um problema. Mas, bom, a gente sabe que qualquer tipo de problema de ordem física, quando detectado a tempo, ele tem volta, ele tem cura. Sim. Mas poderíamos dizer que nesse campo existem problemas que depois de um determinado momento já são crônicos e dificilmente vão ter volta? Não, eu não acredito. Eu não acredito nisso, que nada tenha cura, né? Eu acho que tudo tem cura, vai depender da pessoa, né?
porque na verdade o terapeuta, o fisioterapeuta, ou qualquer outro, ele é só um instrumento, né? Vai depender da vontade da pessoa. O papel de quem está ali do lado é estimular e mostrar para ela as ferramentas que ela vai ter para poder sair daquilo, né? Aí é onde começou a acontecer que no RPG eu comecei a ver que existia uma limitação, uma determinada limitação para principalmente atender esses pacientes, essas pessoas que tinham principalmente essas limitações emocionais. E aí foi onde eu comecei eu sou ainda até paciente da dona Márcia Conder, né, de crânio sacro. Eu tive o conhecimento e sempre eu achava que o RPG ele negligenciava a cabeça. O crânio ele negligenciava muito, e principalmente a boca, a mandíbula. Eu achava que o RPG negligenciava bastante. E aí eu tive conhecimento no crânio sacro, onde o crânio sacro, que é uma técnica desenvolvida por um médico americano, a Pleja, né? E ela é enfatizada muito também na musculatura temporomandibular. E todas as nossas emoções, né, elas estão relacionadas com o encurtamento dessa musculatura. Interessante. Olha, estou vendo que a gente levantou um pouquinho assim, mas o campo é enorme para correr. Ok, amigos, estamos nos aproximando de mais um intervalo. É incrível como na televisão o tempo corre voando. Vamos para mais um intervalo. No terceiro bloco vamos procurar explicitar um pouco melhor toda essa terapia. Já voltamos. Estamos entrevistando o terapeuta Júlio César de Lima Fernandes, e especialista em RPG e praticante da nova técnica introduzida aqui em Florianópolis pela Márcia Conder, da terapia do crânio sacro. O Júlio César é discípulo da Márcia Conder. Muito bem, amigos, vamos continuar sabatinando aqui o nosso bom amigo Júlio César. Júlio, por favor, o RPG, que é uma técnica, e ele é baseado em alongamentos e também em respiração. Ele é baseado em posturas estáticas, posturas estáticas, onde eu busco algumas posturas para poder buscar o alongamento e alinhamento do meu esqueleto e dos meus músculos. E a respiração, que eu sei que é importantíssima, onde é que entra aí nessa técnica? A respiração, no nosso caso o diafragma, né? Assim, a respiração ela é o começo e o fim de tudo. Ela é o começo para que se origine os nossos principais problemas, que são os bloqueios respiratórios, onde a ansiedade, vários outros fatores vão criar esses bloqueios, onde também vão ajudar principalmente nesses encurtamentos, né? E também ela é o fim desse processo. Ela é o fim porque através de técnicas de respiração, eu conseguindo desbloquear o meu diafragma, eu consigo relaxar melhor a minha musculatura e consigo entrar em harmonia. Essas pessoas que muitas vezes ficam ofegantes ou com falta de ar por qualquer coisa, lógico, há um pouco de sedentarismo nisso, mas há pessoas que se emocionam e ficam, né? Isso, parte emocional, pode ser desbloqueada através de técnicas de RPG. Sim, é porque a gente coloca assim, a ansiedade, né? A ansiedade, ela traz o quê? O travamento da respiração. Uma vez que você trava a sua respiração, você está encurtando algum grupo muscular. E isso faz com que, de acordo com o nosso tipo de vida levado hoje, né, a gente às vezes esquece de respirar. Assim, esquece no sentido de esquece de respirar. As pessoas, elas não sabem respirar às vezes. Elas esquecem que respiram por uma questão de sobrevivência, mas esquecem realmente de respirar, expirar e respirar, né? Então a gente coloca algumas técnicas respiratórias para que haja esse desbloqueamento
do diafragma, onde ela consiga relaxar. A partir do momento que ela conseguiu relaxar e conseguiu aprender a respirar, nós colocamos ela em postura estática para poder fazer esse alinhamento corporal com as posturas do RPG. Eu já vi nessas comédias americanas que o camarada está surtando, né? E entra em pânico ou qualquer coisa, uma crise de angústia muito forte. Aí ele tira do bolso do paletó um desses sacos de papel e começa a soprar dentro do saco. Isso é uma técnica respiratória também? Sim, também pode. Dizemos que sim, né? Até porque essas técnicas respiratórias, né, ela já vem lá de trás, ela vem do yoga. A técnica do yoga, a yoga, ela assim, ela é a melhor, até hoje é uma das melhores técnicas que conseguem trabalhar a respiração. E o RPG, né, o RPG, algumas técnicas usadas também hoje em dia pela fisioterapia, recrutaram essas técnicas respiratórias. É aquilo que se diz, na vida nada se cria, tudo se copia ou se transforma. Eu acho né? que isso é evolução, né? Evolução. Pega-se uma ideia e melhora aquela ideia. Isso, a gente tem que ter um pouco a humildade de poder reconhecer que aquilo, eu acho que a gente tem que utilizar o que é bom daquela técnica, vamos usar, né? Até porque a maioria dos profissionais, eles nunca acabam usando uma única técnica, né? Ele acaba usando várias outras técnicas que ele tem conhecimento. Aí onde é aquilo, recordando no começo que eu coloquei. Então, o paciente, ele chega, no momento ele chega. Então, cada dia é um dia diferente. Então, de acordo com o grau de problema e dificuldade que ele apresenta ali no dia, nós vamos fazer técnicas diferentes. Entendo. Agora, para a gente, digamos, compreender melhor todos esses mecanismos que você se utiliza nas suas terapias, me dá um exemplo em que você tenha, digamos, utilizado a técnica de RPG aliada à técnica de crânio sacro e o que é que foi o antes da pessoa no início do tratamento e o depois. Lógico que tu não vai citar nome, tu vai dar apenas um exemplo do teu arquivo aí. Porque a terapia crânio sacro, ela trabalha muito também com a imposição das mãos com cistos energéticos, né? Então, dependendo do paciente, se é um paciente que está com algum muito ansioso, com problema emocional também muito severo, né? O que nós fazemos? Nós utilizamos a técnica do crânio sacro inicialmente para poder o quê? Relaxar essa pessoa. Né? A partir do momento que você relaxa essa pessoa, você vai introduzir ela às técnicas estáticas do RPG. Porque RPG ela é uma técnica onde o paciente ele é extremamente ativo. Ele não é passivo, ele é ativo a todo momento. Então ele tem que estar a todo momento ativo. Então você, uma vez conseguindo relaxar ele inicialmente, colocando ele em técnica dessa estática do RPG, onde ele vai ter essa atividade, e aí no final você vai trabalhar essa outra técnica que é do crânio sacro, que é trabalhar essa questão da musculatura temporomandibular e a do palato. Tá, e me conta um caso, uma pessoa chegou com algum tipo de dor, algum tipo de problema, você aplicou o que, fez o que e como é que essa pessoa evoluiu? Me conta um caso. Eu tive uma paciente que ela tinha um problema no relacionamento dela, né? E ela não conseguia, ela tinha uma dor do nervo esquiático, né? Popularmente chamado por ciático, né? E ela não conseguia, ela passou por várias técnicas e não conseguia melhorar, não melhorava. E até que eu peguei e comecei a fazer a utilização da técnica do crânio sacro nela. Né? Então nós conseguimos fazer esse equilíbrio energético nela e fomos trabalhar o palato dela. E uma vez você trabalhando o palato, você consegue neutralizar esses cistos energéticos, aonde ela conseguiu o quê? Ela conseguiu relaxar. Ela conseguiu relaxar e até chorou. Ela relaxou, chorou, deu 10 minutos, ela estava conseguindo fazer as posturas sem dor. Então era uma descarga emocional. Justamente, era uma questão emocional, porque o que eu vi assim, quando a gente ia colocar algumas técnicas de RPG, qualquer outra técnica, se a pessoa estava
com algum problema emocional muito grave, ela não conseguia relaxar. Por mais que você tentasse, ela não conseguia relaxar para conseguir entrar na atividade da técnica. É interessante o que o coração faz com a gente, né? A emoção, né? É fortíssima, né? Às vezes até imobiliza a gente, né? Uma síndrome de pânico, por exemplo, segundo pessoas que deram testemunho, é uma das coisas mais horrorosas que existe, né? Porque a pessoa se sente imobilizada, ela não consegue reagir a nada, né? Agora, essa terapia crânio-sacro, então, aliada ao RPG, me parece que é algo que aqui em Florianópolis, que eu saiba, não se encontra muito terapeuta que faça essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho conhecimento ainda, né? Até porque o crânio-sacro aqui em Florianópolis, que eu conheço, é só a dona Márcia Conder quem utiliza, né? Porque sou ainda paciente dela e acabei que me tornando um discípulo dela, né? Então eu não conheço quem faça. Se eu conheço, eu não tenho conhecimento. Pode ser até que existam outras pessoas, mas no momento eu não tenho conhecimento. Certo. E no caso, uma pessoa, lógico, depende da gravidade do problema dela e tudo, mas uma pessoa que está com N problemas posturais e tudo, ela vai procurar a tua ajuda. Você utilizando o RPG, o misto de RPG com crânio-sacro, em média, quantas sessões são necessárias para fazer essa pessoa começar a sentir que ela está... Sentir-se bem? Olha, depende. É uma coisa que não dá pra gente... Em média? Olha, a gente tem pacientes que a gente faz uma sessão, ele já começa a se sentir muito bem, 2, 3. Eu tive uma paciente muito complexa que ela só conseguiu se sentir bem após o 5º mês. Então, vai depender do caso da pessoa, da doação da pessoa. Lógico, cada pessoa é um mundo. Cada caso depende muito mais do paciente do que propriamente da gente, né? Do terapeuta. Do terapeuta, né? É uma doação mesmo. Certo. Agora, e isso é o quê? Normalmente você atende uma sessão por semana com cada paciente? Uma sessão, a gente preconiza trabalhar uma vez por semana, justamente porque como é uma reprogramação, a gente tem que dar um tempo para o organismo conseguir assimilar, né? E uma vez ele conseguindo assimilar, a partir do momento que você começa a tentar permanecer nas posturas erradas que você tinha, você começa a criar uma memória, você volta à memória do correto e começa automaticamente a se policiar, a entrar. Então, por isso de se fazer uma vez na semana. Uma vez por semana, e aí durante o quê? Dependendo do problema, uns 3, 4, 5 meses. Depende. Eu tenho pacientes já de 1 ano, 2 anos, tem pessoas que passam 4, 5 sessões. Bom, mas aí são coisas graves, muito graves. Muito e tem pessoas que acabam utilizando a técnica como uma atividade, inclusive. Olha, estou vendo que a coisa não é assim tão fácil. E especificamente, em que casos se recomenda esse misto de RPG com crânio-sacro? Mas vamos fazer o seguinte, mais uma vez, já estamos indo para os comerciais. A pergunta está feita, você responde depois do próximo intervalo. Já voltamos. De volta e estamos entrevistando o terapeuta Júlio César de Lima Fernandes, especialista em RPG e pesquisador junto com a sua mestra Márcia Conder na terapia do crânio-sacro. E com isso ele corrige problemas posturais. E não só isso, porque eu confesso que de RPG eu não entendo muito. Uma boa pergunta que eu tinha te feito lá, está na hora de responder. Em que casos específicos se recomenda a utilização casada de RPG com crânio-sacro? Para que tipo de paciente? Por os pacientes que queiram melhorar a postura, né? Pacientes com problemas posturais onde estão ocasionando dores,
né? Lombalgias, nervo ciático, dores de cabeça, ATM, né? Da mandíbula, dores em geral, né? As famosas enxaquecas que incomodam tanta gente, são problemas posturais ou... Muitas vezes, a grande maioria, sim. Muitas vezes são. A gente, o que nós colocamos, assim, ó, a gente faz a anamnese e coloca para o paciente, né? Uma vez que, ó, não começa a apresentar nenhum resultado, a gente encaminha essa pessoa que vai procurar um especialista, vai procurar um médico, né? Que às vezes é um caso clínico até, né? Então, acho que a gente tem que ir cada um dentro da tua alçada, né? Às vezes já aconteceu pessoas que veio, são casos clínicos, então há momentos que o clínico não tem saída, tem que ir para um especialista clínico, tem que ter uma intervenção cirúrgica, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que... Às vezes só o bisturi resolve. Às vezes só o bisturi resolve. Então a gente justamente faz essa anamnese para poder diagnosticar qual é o problema e de acordo com o problema a gente coloca, ó, dentro da terapia dá para se resolver, dentro da terapia não dá para se resolver. Como já aconteceu de pessoas e começar a fazer o tratamento e eu indiquei a paciente para poder fazer uma psicoterapia, porque na verdade ela precisava de um psicoterapeuta, né? Ela precisava mais de um psicoterapeuta, ia ser para ela muito mais proveitoso do que estar fazendo uma técnica postural. Então, de acordo com a experiência nossa, a gente detectando, né, o problema, se foge à nossa alçada, a gente coloca para a pessoa, olha, vá procurar alguém especializado na hora. Que eu acho que cada um tem que trabalhar no seu nicho, né? Como bem diz o ditado, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Se tiver que ser um clínico, um psicólogo, qualquer outra área afim. Tá. Então, pessoas que andem assim, parecendo que estão carregando o mundo nas costas, pessoas que vivem tendo muitos problemas de nervo ciático. Uma vez eu li num livro, não sei se é verdade ou não, porque hoje em dia é tão fácil escrever um livro, o cara senta, escreve lá o que lhe der na telha, publica, muitas vezes ele é que paga e sai vendendo ou distribuindo os livros, e aquilo que está no livro, foi um escritor que escreveu, e passa a ter foro de verdade, mas nem sempre. O papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. E eu tinha lido num livro, eu fiquei coçando a cabeça, era o significado oculto das doenças. E dizia lá uma parte, nervo ciático. Eu fui lá ver, nervo ciático. Nervo ciático tem uma origem emocional, significa que a pessoa está com problemas de ordem financeira. Eu digo, ai caramba, nervo ciático, puxa, uma dor aqui, né, que vai desde perto do rim, desce pela nádega, vai até a perna lá, falta de dinheiro. Lógico que o bolso da carteira aqui, né, onde a gente guarda a carteira, passa pelo ciático, mas tem a ver, aquilo eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Você conhece alguma coisa nesse sentido? Tem a ver? Eu particularmente, eu sou muito crítico. Vamos lá, me coloca no meu devido lugar, me dá uma lição de humildade. Isso existe mesmo? Olha, eu sou a pessoa que eu procuro ler tudo, às vezes assim que aparece com referente, eu gosto de ler, para poder ter conhecimento, até mesmo que aquilo talvez não vá valer para alguma coisa. Olha, Jaime, é complicado, porque porque eu acho que daí começa a entrar num outro campo, né? Num outro campo que... A crendice, né? Não sei de crendice, porque às vezes realmente aquela pessoa está passando por um problema financeiro, né? E ela acha que aquele problema financeiro é que está causando aquela dor. Pode até ser que aquilo ali causa nela uma depressão, uma ansiedade, sabe? E aquilo ali começa... às vezes aquele problema ele só foi o quê? O estupim. Foi o gatilho, né? Ele que foi o gatilho. A bala, né? Agora a gente realmente afirmar que ainda a ciência ainda não chegou a esse ponto. Eu acho que não é muito complexo. Né? Muito bem, tá tudo bem. Então, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais humilde. Eu já tive dores ciáticas, mas já tem tanto tempo, eu não consigo
identificar o tempo que eu tive a dor no ciático, se eu estava com meu saldo bancário embaixo ou não estava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me policiar e, se Deus não permitir, tomara que eu não tenha, né, problema de nervo ciático, mas se Deus mandar eu ter um problema de nervo ciático, eu vou botar lá nos meus escritos: hoje eu estou com o nervo ciático doendo para burro e estou com um problema financeiro. Aí eu vou fazer a minha estatística, que é assim que a gente chega à verdade, né? Ó, se for assim, acho que todos os terapeutas então vão querer vir mudar para o Brasil, né? Porque problema financeiro... Mas eu não entendo isso. Poxa, o pessoal está dizendo que nós nunca na história deste país tivemos uma situação tão dourada como estamos vivendo. E, no entanto, eu ouço todo mundo se queixando de falta de dinheiro. Olha, há coisas que não cabem na minha cabeça. Ou nós estamos bem ou não estamos. Como é que a gente pode estar bem se está sem dinheiro? E como é que... Lógico, dinheiro não basta a gente ter para a gente estar bem, são outros fatores. Mas todo mundo reclamando de dinheiro e todo mundo dizendo que nós estamos muito bem. Há coisas que não batem na cabeça, mas como política não é minha área, eu... Mas você colocou uma coisa, Jaime, que é interessante, porque assim, ó, você colocou, talvez até esse paralelo que você fez, não tenha nada a ver com o nosso assunto aqui. Eu acho que tem muito a ver, está diretamente muito ligado. Porque, infelizmente, né, a gente coloca o dinheiro, o meio de sobrevivência, né, e para se manter um determinado padrão hoje está muito complexo manter. Então as pessoas têm que às vezes ter dupla, tripla jornada de trabalho, e o que acaba acontecendo? Ela acaba se esquecendo, ela não tem, às vezes realmente, às vezes eu tenho pacientes que eles não têm tempo para poder se cuidar, eles não têm meia hora para poder sentar e respirar, para poder fazer alguma coisa, porque... Forçam demais a máquina. Sabe, e nós temos um limite, a gente tem que ter um momento de reequilíbrio, né? A gente tem que ter pelo menos uma hora no dia para ir dar uma caminhada, para poder dar uma meditada, qual seja o hobby de sua preferência, né? Então, essa questão econômica também, ela tem muito a ver com isso. Muito bem. Outra pergunta, o teu trabalho, você atende a domicílio? Eu atendo a domicílio só. Quer dizer que a pessoa que estiver interessada em te contratar para ou personal trainer ou terapeuta no campo da RPG e crânio sacro, a pessoa entra em contato com você. Sim. E te procura, né? Isso. Você está sempre à disposição. Sim. Muito bem, amigos, olha, já vou avisando, peguem aí lápis e papel, porque já está se aproximando a hora do caminho das pedras, né? Então, já sabem aí. Vocês se olham no espelho e estão se sentindo meio que uma postura que não condiz com a idade real que vocês têm? Olha, pode ser que vocês estejam precisando dos bons ofícios do meu bom amigo Júlio César. E se vocês estão com problemas de ciático e realmente aqui vocês estão com problemas de ordem financeira, bom, então resolva o problema de ordem financeira e automaticamente vocês vão resolver o problema do ciático. Mas se vocês estão com problema de ciático e não é problema de ordem financeira, então, amigos, procurem ajuda, porque eu já tive dor ciática e, olha, é incômodo, é incômodo. Então, não há relaxante muscular que dê jeito numa dor aguda do nervo ciático. Então, temos aqui um profissional nessa área. E tem uma coisa que me impressiona bem no Júlio César, é que ele não foi estático, ou seja, ele não aprendeu RPG, que é uma das terapias, e pronto, é isso e deu. Não, ele foi procurar algo mais. Olhem o que ele disse em outro bloco anterior. Eu achava que a RPG estava muito estática, nunca se levou em consideração a parte da cabeça. Aí quando eu aprendi a questão do crânio sacro, eu vi que o RPG aliado ao crânio sacro, então ele inovou. E eu garanto que nós temos um novo profissional que está fazendo a diferença dos profissionais médios
que estão aí no mercado. Então, já pegaram lápis e papel? Então vamos lá, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Quem quiser falar com Júlio César de Lima Fernandes, telefone, eu peço aí a técnica que coloque aí no monitor, 8405-6632. Repetindo, 8405-6632. O telefone da residência dele, ele está à disposição. Bom, para variar, outro programa que se vai. Estamos no fim. Te agradeço, Júlio César. Te dou os parabéns pelo teu esforço de pesquisar e pelo fato de eu saber que você estuda com a Márcia Conder. Eu te dou os parabéns porque realmente você tem uma ótima mestra e eu sei que ela é bastante exigente e você deve ser uma pessoa fora do normal. Senão eu não estaria gastando o tempo dela contigo, não. Obrigado. E te agradeço a visita, apareça sempre que quiser, venha trazer novas novidades, ok? E aos amigos telespectadores, bem, mais uma despedida. Uma ótima semana para vocês. Que tudo corra maravilhosamente bem na vida de vocês, sem dores, sem problemas posturais. Aprendam a respirar e qualquer problema, crânio sacro e RPG. O caminho das pedras vocês têm. Semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Meu cordial abraço e até lá.